Esse trabalho nosso, eu me sinto feliz de estar fazendo esse trabalho e sinto feliz também com a minha equipe, uma equipe muito boa, uma equipe esforçada. Eu sempre venho assim procurando trazer uma palavra para a minha equipe e essa palavra eu ofereço às equipes pela importância assim do convívio, do trabalho em equipe, o esforço que cada pessoa faz, o esforço do trabalho. O trabalho é um esforço mesmo e o esforço tem a coisa boa, tem a fixação da vida, tem a fixação do horizonte. Quando a gente esforça de uma maneira sábia, de uma maneira construtiva, de uma maneira que tenha perspectiva. E nesse trabalho nosso tem essa perspectiva, tem essa maneira sábia, porque ele vem trazendo um crescimento interior. Esse trabalho que a gente vem apresentando, ele tem essa coisa boa. Quando a gente vai trabalhando, não tem a nostalgia, não tem a tristeza, tem a perspectiva, o horizonte, tem a alegria de estar participando, de ver o trabalho sendo trabalhado e o trabalho anterior sendo concluído. Então eu fico grato assim de estar fazendo esse trabalho e fico grato também com a equipe de estar participando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Uma Palavra Necessária. E a gente vem achando assim que tem sempre que falar alguma coisa, tem sempre que dar uma oportunidade, uma explicação, mas uma palavra necessária é agora para cada um, para ele mesmo, para si próprio, ver dentro dele como ele pode ainda salvar o seu espírito. Porque às vezes a pessoa pensa, porque as coisas não aconteceu com ele ainda, as coisas estão fáceis, as coisas vêm acentuando, a gente observa assim as manifestações da natureza, cada ano estão mais fortes, mais acentuadas, cada ano o problema econômico dos países acentua, cada ano a gente vê assim que aumenta as pessoas com menos recurso. Então a pessoa acha assim que tem que dar ainda uma palavra para o próximo, ela tem que ter a palavra agora para ela tem que ver como ela está usando o tempo dela. E muitas vezes a pessoa acha assim que ela tem todo um tempo disponível pela frente e a gente sabe que é uma maneira que tem de enganar a si mesmo, porque nenhuma pessoa sabe o tempo que ela tem disponível pela frente. E a pessoa assim que nasce, ela está sujeita a morrer. E isso é verdadeiro porque tem muitos e muitos casos assim que a gente sabe pelas informações da imprensa, pelas informações das notícias. Então, uma palavra necessária é o trabalho que a pessoa tem que fazer dentro dela para ver como ela anda caminhando todo dia, como ela anda realizando as coisas que é de responsabilidade dela, o carinho que ela anda colocando nos seus pensamentos, nos seus atos e na sua maneira de ser. Uma palavra necessária, e essa palavra necessária é para a própria pessoa ir vendo assim que a vida dela como vem caminhando e ela ir procurando entender as coisas que já nos trouxeram, porque se Moisés quebrou as tábuas da lei,
alguma coisa estava acontecendo, a falta de interesse das pessoas, da humanidade em conhecer a vontade do Criador, em andar direito, conhecendo os ensinos, porque os 10 mandamentos são auxílios, são referência para a pessoa caminhar sobre a terra. Todo um tempo que nós tivemos é para fazer uma observação de como é possível agora trabalhar de acordo com a luz, e entendendo os ensinos, esforçando dentro de cada um para ver como a pessoa está caminhando em cima dos ensinos. Muitas vezes a pessoa acha assim que ela tem pela frente muito tempo, e sempre essa indolência de achar que tem muito tempo é uma acomodação, porque às vezes o pai quer que o filho aprenda alguma coisa na escola e a escola vai dar ao filho uma informação que pode ajudá-lo para a maneira de sobreviver. Mas para a vida interior, é esse pai que tem que ir alinhando para esse filho receber de dentro do pai os ensinos, a conduta correta de como ele precisa ir caminhando durante a vida para ter a segurança dentro dele. A segurança que nós temos não é com as coisas materiais. As coisas materiais, a gente observa que elas têm a importância, que é o caso de uma empresa que dá o trabalho para aquelas pessoas que trabalham, e aquelas famílias vivem assim daquele trabalho muitos e muitos anos. Então as coisas exteriores é para a nossa vida material, para a nossa vida interior, para os nossos anseios, a nossa maneira de ir caminhando dentro de nós, para voltar a ter aquele brilho que nós tínhamos quando chegamos nessa terra, e que vai passando os dias, vai passando os anos. Nenhuma pessoa faz um esforço para entender direito os ensinos, para ver como é que essa pessoa coloca os 10 mandamentos e em primeiro está o primeiro mandamento. Uma referência de valor é o primeiro mandamento. A nossa vida não tem assim uma definição. O que cada um tem que ter é uma confiança interior nos ensinos. Hoje a gente pode morar numa cidade muitos e muitos anos, mas também a gente pode morar numa cidade um tempo curto. Depende da empresa que a gente trabalha, depende do jeito que a gente quer trabalhar e ir para outra cidade. A vida nossa tem que ser uma coisa de segurança interior, de segurança nos ensinos. Esse esforço é compreendendo porque os mensageiros vêm, e sempre quando vem o mensageiro, ele sempre vem advertindo, notificando, ele sempre vem trazendo observações, o cuidado que as pessoas se encontram na Terra, o jeito que essas pessoas estão caminhando. O caminhar é dentro, o caminhar é de como a pessoa entende os ensinos, a referência que vem sendo colocada e a substituição. Os ensinos que os nossos pais receberam são ensinos modificados. Uma palavra necessária não é para a gente dar para outra pessoa, é para a gente ir vendo como que a pessoa, como que a gente entende os ensinos, como que a nossa vida interior, como que a gente está fazendo com os pensamentos para ir aceitando as coisas. A gente vai aceitando e dentro da gente vai formando assim um monólogo que a gente vai ficando feliz do jeito que a gente está caminhando. A gente sempre vai apresentando uma justificativa, vai apresentando uma explicação para fazer aquilo que a gente acha que vai ser bom. E aquilo que a gente acha que vai ser bom, precisa de ver se tem uma importância interior, se tem um valor. Esse valor quer dizer assim, que vai trazer para a pessoa
uma grandeza. Essa grandeza são valores, como a gente ainda conhece uma ou outra pessoa que merece uma consideração, que merece uma atenção e que dentro dessa pessoa tem uma firmeza tão grande que não tem como a gente descuidar perto desta pessoa. As palavras dessa pessoa são tão firmes e definidas, a perspectiva de vida, o entendimento que essa pessoa tem do primeiro mandamento, então não deixa dúvida dentro da gente da firmeza dessa pessoa, do norte que essa pessoa tem. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo esta condição interior de ir clareando dentro dela. No começo, vai apresentando muitas coisas. Não é que vai apresentando muitas coisas, é que forma dentro da pessoa uma estrutura. E essa estrutura, ela tem agora a condição de ir trazendo para a memória a vida que ela viveu, a oportunidade de ir arrumando o entendimento. Esse entendimento é de como ela viveu num período anterior. Agora ela acha que ela tem muitas coisas para ser resolvidas. Tem mesmo, mas nós também não temos a tradição, o costume de usar o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que é refletir sobre os 7 dias anteriores. Se nós tivéssemos esse costume, agora não teríamos tantas coisas para resolver, porque fazendo um trabalho a cada 7 dias facilita muito a vida de cada um de nós. Esse brilho que a criancinha tem quando chega na Terra, esse brilho continua, porque dentro da pessoa tem somente clareza. Se tem a clareza, então tem a irradiação da luz. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição da pessoa e compreendendo porque Moisés quebrou a tábua com os 10 mandamentos. E esse quebrar a tábua é uma falta de perspectiva que ele viu em todos aqueles que estavam junto com ele, e todos aqueles que se encontravam juntos também eram os representantes do resto da humanidade. Porque tem o reflexo. Uma pessoa comete um ato num país distante e às vezes aquele ato que a gente ficou sabendo que foi cometido, a gente pensava de uma maneira que a pessoa acabou realizando. Aquele grupo que se encontrava com Moisés foi o reflexo do resto da humanidade. Isso que eu estou falando é verdadeiro, que é o caso dos pensamentos. Quando acontece uma coisa num lugar distante, muitos de nós colaboramos para aquela realização através do nosso pensamento, daquilo que já pensávamos anteriormente e que uma pessoa teve a condição de realizar. Então todas as coisas estão interligadas. Essa interligação é verdadeira, porque nas pequenas coisas a gente vê uma relação. Por exemplo, um cachorro está lá no portão e a gente pensa naquele cachorro, aquele cachorro levanta e vem até onde a gente se encontra. A gente pensa num filho que está distante, daí a pouco o telefone toca e esse filho é que acionou o telefone. Então, nas pequenas coisas, a gente vê que existe a relação, mas nas grandes coisas, nas distâncias que a Terra tem, a gente vê também que tem relação com aquilo que a gente pensava. Nas pequenas coisas, a gente vê numa casa que a gente construiu ou num quadro que a gente colocou na parede. Então, o nosso pensamento, ele está interligado com outros pensamentos. A vida nossa, a vida interior, ela é a verdadeira vida, ela que dá a sustentação. Isso é tão assim
sério e importante, porque a coisa que está acontecendo hoje assim na Terra é a falta de lucidez, é a falta da humildade, da pessoa não querer trabalhar dentro dela, de fazer um esforço de conviver com o passado dela. Ela prefere ficar entorpecida de uma maneira ou de outra, porque tem costumes que a pessoa fica entorpecida até 60%, e se a pessoa persiste nesse costume, ela fica entorpecida direta. A lucidez é a única coisa que a pessoa tem e que ela pode utilizar para ter a clareza dentro dela, ter de volta o brilho que ela tinha quando chegou nessa terra. Uma palavra necessária é essa condição interior da pessoa ir convivendo com os pensamentos e fazendo a relação que existe com as notificações que os mensageiros trouxeram, para a gente poder ir vendo como é que é a nossa referência diante dos ensinos, como que a gente faz para entender direito os ensinos. Os 10 mandamentos é a referência assim muito importante, porque no primeiro mandamento a pessoa acha que ela vai ter tempo para as coisas do espírito depois. Agora ela não tem tempo para o primeiro mandamento. Então o que essa pessoa está fazendo é substituindo o primeiro mandamento para as coisas de sobrevivência. Então a importância que ela está dando, ela está fazendo a substituição do primeiro mandamento. Essa substituição vai fazer falta para ela na vida interior dela na sequência dos anos. Vai fazer falta dela ter a condição de ter a humildade dentro dela para ela poder caminhar no caminho da luz. A humildade é a única coisa que a pessoa tem verdadeiramente para receber os auxílios. Uma palavra que é muito usada porque a pessoa tem pouco recurso financeiro ou porque mora num bairro distante, diz que essa pessoa é humilde. Humildade é uma condição interior de conviver com ela mesma para ela ter a possibilidade de receber os auxílios. Uma palavra necessária é para a própria pessoa fazer a avaliação de como ela entende os 10 mandamentos, de desenvolver um costume que, independente da idade de um filho, a gente precisa de passar para ele esse costume e refletir sobre os 7 dias da semana, de fazer uma avaliação de como está entendendo os 10 mandamentos. A pessoa fala para outra assim que ela cumpre direito às obrigações e ela então é qualificada. Cumprir direito às obrigações sociais, a responsabilidade no trabalho, pagar as contas direito, isso não é obrigação, isso é uma coisa que tem que ser natural em cada pessoa. Então, uma pessoa que comporta direitinho com as normas sociais, isso não é nenhum mérito. Mérito é compreender os ensinos e ter a humildade de conviver com ele mesmo. Quer dizer, a própria pessoa convivendo com ela sem ter a necessidade de entorpecer, sem ter a necessidade de ter alguma coisa para passar o tempo. O tempo, a gente tem que usar bem esse tempo, tem que aprender a usar todo um instante, porque os nossos pensamentos, eles não param, os nossos sentimentos não param. O ritmo dos pensamentos é o ritmo do coração. Então, se o nosso coração para a vida. Se o nosso coração para o sentimento. Então, a pessoa tem que estar ligada mesmo com os pensamentos e vendo o tipo de pensamento que ela tem e o tipo de sentimento que ela tem. E vendo assim que tem a importância de um relacionamento social.
tem a importância, mas na importância, qual é a importância que eu tenho nesse relacionamento? Não adianta um relacionamento por relacionar. Isso fica claro de ver quando uma criancinha pequena e os pais falam assim que essa criança tem que socializar. Tá certo, tem que socializar com quem? O outro pai daquela criança da mesma idade também tem que ter um costume bom. Porque se aquele outro pai não tem um costume bom, então aquele filho ficou mais fácil de ir para a decadência, porque ficou como referência. O pai que tem costume bom aceita o outro pai que não tem costume bom. Então o filho já vem na formação dele dessa maneira, aceitando qualquer coisa. E nós, no nosso dia a dia, nos 10 mandamentos, todas as coisas são muito claras. E o nosso tempo tem que ser para refletir e entender melhor. Porque nos ensinos tem uma coisa muito boa, ele atende a todas as pessoas. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que é gradual, vai sendo gradativo as assimilações. Não tem assim definido. Tanto é que quando a gente está estudando, a gente entende uma palavra e depois, quando a gente volta outra vez naquele mesmo estudo, aquela palavra já tem outra significação e ficou mais claro assim da gente observar a amplitude que existe, vai tendo uma expansão de saber. Por isso que tem essas referências assim de quanto mais eu estudo, mais preciso de saber. E precisa mesmo, porque a Terra é uma grandeza, não tem como uma pessoa ter o conhecimento que existe na grandeza da Terra. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição interior da pessoa ir ponderando e desenvolvendo uma palavra necessária, mas é para ele mesmo, para ele ir vendo que ele tem que esforçar muito para ter a palavra necessária na vida dele, todo um instante, e determinando os seus pensamentos e determinando os seus sentimentos. Todo um esforço tem que ser agora para poder salvar o espírito. A pessoa já ficou indolente há muitos e muitos milhares de anos. Moisés já trouxe os 10 mandamentos há 3.500 anos. E hoje, se a gente observa assim numa escola que ensina os 10 mandamentos, e aqueles que estão estudando, assim que ele termina a obrigação com a escola, ele também para de ter o interesse nas leis do Criador. Ele para de ter interesse nessas coisas do Espírito. E as coisas do Espírito é verdadeira. Por isso que a pessoa tem que ter dentro dela a humildade para ver como ela faz para poder manter todo o instante da vida dela acordado, desenvolvendo o jeito interior de ficar sempre acordado. Uma palavra necessária, essa palavra necessária é para a própria pessoa. Os braços das trevas, as garras das trevas, a pessoa é que foi permitindo entrar nessas garras. Uma coisa muito forte assim que as pessoas têm, que vai entrando nos braços das trevas, é a vaidade. E quando a pessoa percebe que ela está indo mesmo para as garras das trevas, a vaidade não tem limite, é muito prejudicial. Ela perde a identidade, ela caminha com as identidades que ela vai vendo de outras pessoas, a referência dela acaba. E nós não podemos esquecer que o Criador criou suas criaturas cada uma de um jeito. Cada criatura tem o seu brilho.
A vaidade, ela é muito forte e a pessoa perde a personalidade, perde a individualidade. As garras das trevas tá nessa vaidade, nos falsos elogios, da pessoa ir caminhando com as referências de outros. A referência dela, cada corpo tem uma beleza. Hoje a gente vai vendo assim que as pessoas não sabem mais cuidar do próprio corpo. E o corpo físico é um bem terreno dado pelo Criador que a pessoa tem que aprender a cuidar dele. A gente vem observando assim que através da vaidade a pessoa está sempre querendo arrumar esse corpo. Não tem como arrumar, porque a gente vê a beleza de uma unha e arrumar uma unha novamente é muito fácil se a pessoa tem a humildade de procurar entender que está faltando alimentos, que tem a propriedade que forma a unha no corpo da pessoa. Então tem essa possibilidade de reconstruir. O corpo humano, ele tem essa sabedoria de ir arrumando-se quando possibilita, mas a vaidade vai atrapalhando o dia a dia da pessoa, vai fazendo com que as coisas ficam dificultosas pela falta da simplicidade, por não ter mais a condição de ser orientado de dentro. A orientação que a gente recebe é de dentro para fora, porque quando uma dona de casa está colocando sal naquele alimento que ela está preparando, é de dentro. Anteriormente, quando as moças faziam o seu próprio vestido, é de dentro que ela ia vendo a combinação das cores e o modelo que ela queria. A simplicidade vai trazendo esta condição de dentro para fora. A orientação é de dentro que a gente vai alinhando. A vaidade vai trazendo o distanciamento da luz, vai entrando nas garras das trevas. Quando a pessoa quer sair das garras das trevas, ela tem que ser humilde, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade mais tempo, e observando-se as tendências que ela tem, as aparências, porque quando entra a vaidade, a pessoa vai tendo a referência do que ela ouve conforme aqueles que fazem a referência que convém a eles. Com a vaidade, a pessoa não tem nada para pensar, ela não tem nada para sentir, ela tem só que aparentar. A aparência é suficiente. Hoje as pessoas não trabalham mais com ouro verdadeiro, elas trabalham com lantejoulas. A vaidade é da categoria da lantejoula. E o ouro, ele é ouro, e ele brilha no dedo da mão que trabalha e da mão que não trabalha. Ele brilha na mão de um príncipe e brilha na mão daquele homem que trabalha na roça. Ouro é ouro, independente da mão em que ele se encontra. A vaidade faz as pessoas andarem com lantejoulas, como as borboletas ficam com falsos fulgores, com falsos brilhos. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição para a pessoa, dela diferenciar a aparência do que é verdadeiro e o que ela é verdadeira, dela entrar no relacionamento com o peso dela, com a importância que ela tem. A importância é dela, não tem importância se o corpo da pessoa é assim ou se não é assim. Não tem essa referência quando a pessoa tem dentro dela o ouro, os ensinos. Esses ensinos dão a ela o norte, então ela nunca vai ficar querendo uma referência exterior.